A democracia requer liberdade plena, independência dos três poderes, justiça eficiente, olhos vendados ou não, imprensa imparcial, respeito à Constituição e aos direitos sociais e civis. Buscamos, no nosso trabalho, nós todos, a melhoria da vida das pessoas, o fim das desigualdades e das injustiças. Almejamos a plenitude de ser uma grande nação. Essa responsabilidade passa por essa casa, por esse plenário, pelas comissões temáticas. Somos amantes das utopias, fiéis seguidores de esperanças e veredas. Esperamos, inclusive, que nesse plenário a gente possa, por requerimento que apresentei, o senador Termagno também apresentou, fazer grandes debates sobre a reforma da Previdência. Aqueles que são favoráveis ou aqueles que têm uma visão que deve ser alterada. E eu estou muito respaldado na CPI da Previdência, que presidi e foi aprovado por unanimidade, e o senador Hélio José foi o relator. Mas, enfim, tolerar, usar o bom senso, dialogar, debater, respeitar, ter adversários e não inimigos, tudo isso é acreditar na democracia, é acreditar no Brasil, com a certeza de que os sonhos podem ser realizados. O segredo para se alcançar o equilíbrio está na razão, na emoção, nos mares sentimentais e nas condições humanas. A verdade leva o bem coletivo. Somente a verdade. Respiramos, ficamos tristes, ardemos em fogo, provocamos o gosto amargo das lágrimas, vendo a nossa gente sofrer. Enfrentamos o vento da desesperança, mas vamos em frente. Vamos em frente, mas deixamos o peito bater asas e pintamos as cores vivas do verbo esperançar. Assim foi o primeiro semestre de 2019. Senhor presidente, exauci. Se há problemas, temos que resolvê-los. Eles são enormes. Seguir responsabilidade, fazer esse debate pelo viés ideológico, ou mesmo partidário, porque o Brasil está acima disso tudo. A necessidade do país e dos brasileiros estão acima, como eu sempre digo, das disputas pelo poder. Há uma realidade que não pode ser ignorada. O cenário nacional, claro que preocupa a todos. São 14 milhões de desempregados, aproximadamente. A cada 10, 5,4 são jovens de até 29 anos. 32 milhões na informalidade, 4,8 milhões de desalentados, 43 milhões vivendo no estado de pobreza. O PIB nos preocupa, 400 mil pessoas submetidas ao trabalho escravo, sendo 79% mulheres e 77% brasileiros vivendo com problema financeiro. 29% não consegue pagar as contas, 25% dos que usam cartão de crédito estão inadimplentes, 3 milhões deixaram os planos de saúde devido aos altos preços e a sua condição financeira e até mesmo devido ao arroz salarial e o desemprego. Com isso, o SUS está abarrotado, não dá conta, não atende. E ainda temos o problema da emenda 95, que congelou os investimentos por 20 anos, como aprovada ainda no governo Temer, que felizmente a Comissão de Direitos Humanos aprovou por unanimidade que a emenda 95 deveria ser revogada. Há 2,4 milhões de crianças trabalhando no país. Essas crianças estão sendo degradadas, perdendo seu direito de brincar, estudar. Trabalho infantil é crime e lugar de criança na escola. O IBGE aponta que há 18,2 milhões de crianças de 0 a 14 anos vivendo na pobreza. Isso representa 43,4% das crianças brasileiras. Para reverter esse quadro, claro que temos que apontar para o futuro. E aí temos que deslocar aproximadamente 10 bilhões de reais por mês. Foi um equívoco, no meu entendimento, terminar com o programa Mais Médico. Por bem ou por mal, a população estava sendo assistida. Saúde não é uma questão de ideologia, é uma causa humanitária. Me parece que o governo está revendo agora essa questão do programa Mais Médico, assegurando aí que milhares de cubanos voltem a atender a saúde no nosso país. O governo
Tem outro caminho que me preocupa muito, que é a segurança do trabalho. Somos o 4º país do mundo em acidente de trabalho. 4,2 milhões nos últimos 7 anos. Veja que eu estou voltando 7 anos para trás, para que ninguém diga que eu estou só apontando para o governo atual. 4,2 milhões nos últimos 7 anos. 16 mil mortes. Mais de 28 bilhões em gasto nesse período, só com acidente de trabalho. Aí morrem pobres, brancos e negros, mulheres, jovens, idosos, enfim, morrem nas ladeiras, nas vilas, nos campos. Grilhões que não se romperam, grilhões que não se rompem e feridas que não cicatrizam. A cada 23 minutos, eu diria a cada 23 minutos é assassinado um cidadão negro no Brasil. Cada 10 mortes, 8 são negros, infelizmente. Avanço, senhor presidente, 126 mulheres foram mortas, falando aqui mulheres brancas e negras, 126 mulheres foram mortas no Brasil nesse ano. Ocorreram ainda 67 tentativas de homicídio. É uma tendência que tem vindo no longo dos anos. A cada 2 minutos, uma mulher agredida. 50,3% dos assassinatos de mulheres são cometidos pelos próprios familiares, o companheiro, o marido, enfim. O feminicídio é uma triste realidade que o país precisa encarar. A educação, como já falamos muito aqui, com Vossa Excelência e outros senadores, a educação é nascente de rio, é onde tudo principia, é a semente lançada ao solo. A educação é os bons frutos. Cerca de 5 bilhões de reais foram cortados da educação. Infelizmente, nós não podemos aceitar que investimento na educação básica, escolas técnicas, que falamos tanto aqui há poucos dias, como os institutos e o próprio Sistema S, nas universidades, mestrados, doutorados, outros países colocam cada vez mais dinheiro na educação, pois sabe que ele é base para o desenvolvimento. A Alemanha, por exemplo, anunciou 160 bilhões de euros somente para as universidades. A educação, senhores e senhoras, é indutora de outras políticas públicas a favor do aumento da produtividade, crescimento, desenvolvimento. Senhor presidente, acho importante também nós não abrirmos mãos de valorizar o salário mínimo. Investimento em programas sociais, reforma tributária, que essa casa agora vai se debruçar, reforma tributária solidária. Eu tenho o prazer de coordenar, junto com a senadora Zenaide Maia, a frente parlamentar mista da reforma tributária. Temos que avançar na redução da taxa do juro. Isso é que gera emprego e renda. Recessão não se combate com recessão, nem com congelamento de investimento. Repito, é fundamental revogar a emenda 95, que a Comissão de Direitos Humanos, do qual fui relator, aprovou por unanimidade a revogação da mesma. Em estado de crise, o Estado tem que investir, já dizia Keynes. Em frente, o Brasil precisa de mais infraestrutura, de um projeto global de nação, planejamento, energia, estradas, portos, ferrovias, habitação. Não, senhor presidente, na era do pleno emprego, chegamos a criar 15 milhões de empregos com carteira assinada. Tivemos a menor taxa de desemprego de 4,3%. Aliás, com o altíssimo desemprego, o salário mínimo é o sustento das famílias. 80% dos brasileiros dependem direta ou indiretamente do salário mínimo. Por isso, aprovei na Comissão de Direitos Humanos, e vai já para a discussão da Comissão de Orçamento, a importância de manter a política de salário mínimo, de inflação mais PIB, que eu espero que seja mantida. O Brasil é um dos países que mais concentra renda. O lucro dos bancos em 2018 foi 100 bilhões no ano. Enquanto isso, o governo, infelizmente, está nesse debate se vai manter ou não a política de salário mínimo, que eu quero fazer um apelo para que a gente mantenha a política de salário mínimo de inflação mais PIB, que será reajustado em janeiro. Senhor presidente, tenho preocupações com a política ambiental, que direitos humanos, que eu presido a comissão, está preocupado com a vida, claro, dos seres humanos,
com todo o segmento de vida, e o meio ambiente também representa a vida. O desmatamento da Amazônia é assustador, e foram derrubados em maio 739 quilômetros de floresta, o que equivale a 2 campos de futebol por minuto. O mesmo período do ano passado também foi preocupante. Devastação de 550 quilômetros, aumento de 34%. Na contramão mundial, foram liberados muitos agrotóxicos que preocupam a todos. Senhor presidente, em poucas palavras, passei rapidamente o que foram esse primeiro semestre. Cumprimento a casa pelo número de projetos que deliberou, que votou. Cumprimento a casa e a Comissão de Direitos Humanos, e na figura dessa comissão, onde sou presidente, eu cumprimento todas as comissões da casa.